é a fluorose dentária? Podemos definir a fluorose como uma anomalia. Uma anomalia é algo que é um desvio de algo normal, é uma anormalidade, sendo ela uma anormalidade de desenvolvimento dos dentes, que acontece porque além de todos os outros produtos que nós ingerimos no nosso dia a dia, que já contêm o flúor, a pessoa ingere uma quantidade de água fluoretada acima da recomendada, afetando então o esmalte. Todavia, podemos definir a fluorose como um defeito na formação do esmalte da dentina, causada pela ingestão crônica de quantidades excessivas de fluoretos de uma ou mais fontes. Ao decorrer do trabalho, podemos ver quais são os tipos de fluorose, quais são as causas, como identificar, qual o período de maior risco, como tratar, como prevenir e as demais curiosidades. Tipos de fluorose dentária. A fluorose pode aparecer sobre uma série de diferentes aspectos e são classificadas como simples, média e severa. No aspecto simples, o esmalte apresenta leves alterações esbranquiçadas. Nessa etapa, se não tratada, pode evoluir para alterações porosas e dispersas. No aspecto médio, a opacidade evoluiu para áreas mais extensas, cobrindo 50% do dente ou mais. O esmalte começa a apresentar desgastes mais acentuados e manchas marrons começam a surgir. No aspecto severo, a anatomia do dente já está afetada e os diversos desgastes já tomam a aparência de corrosão, ocasionando manchas marrons e com aspectos muito desagradáveis. O índice de Gini. Para o registro de fluorose dentária, é o mais utilizado e preconizado pela OMS, por apresentar menor número de categoria e reduzir a subjetividade de tornar o exame clínico mais fácil e rápido. Neste índice, temos os aspectos simples, onde o esmalte superficial liso, brilhante e geralmente de cor branca e bege pálida. Questionável. O esmalte apresenta leves aberrações na translucidez do esmalte normal, que podem variar desde pequenos traços esbranquiçados até manchas. Muito leve. Áreas pequenas e opacas de cor branca, porosas, dispersas irregularmente sobre o dente, envolvendo menos de 25% da superfície dentária vestibular. Leve. A opacidade branca do esmalte é mais extensa do que para a fluorose muito leve, mas recobre 50% da superfície dentária. Moderada. A superfície do esmalte dos dentes apresenta um desgaste acentuado e manchas marrons frequentemente, alterando a anatomia do dente. Severa. A superfície do esmalte dos dentes está muito afetada e a hipoplasia é tão acentuada que o formato geral do dente pode ser afetado. Existem áreas com fossulas e desgastes. As manchas marrons estão espalhadas por toda parte. Os dentes frequentemente apresentam uma aparência de corrosão. A todos, vou falar agora sobre as principais causas da fluorose dental, de que forma isso acontece. Já sabemos que ela ocorre na infância durante o desenvolvimento dos dentes. Então, nos perguntamos de que forma as crianças estão consumindo o flúor em quantidades tão excessivas. Onde está todo esse flúor? Pois bem, a primeira delas é a mais abrangente e praticamente inevitável, a menos que consuma água mineral sem adição de flúor, está no consumo da água que bebemos e preparamos os nossos alimentos, já que na maioria das cidades ela passa por uma central de tratamento onde, entre outras substâncias e mecanismos, é acrescentado o fluoreto. Outra forma é através de suplementos, fórmulas, leite em pó e alimentos industrializados comuns à dieta das nossas crianças da atualidade. Depois vem os cremes dentais, na sua grande maioria de sabor e aroma adocicado, para incentivar a escovação. No entanto, esses cremes contêm flúor em boa parte das fórmulas, o que acaba sendo engolidos principalmente pelas crianças menores, já que elas não têm o amadurecimento da coordenação motora e o domínio da deglutição, além da capacidade de bochechar e cuspir durante a escovação.
Outras causas também são apontadas como o uso de enxaguantes bucal, onde 90% deles contém flúor, alguns vegetais, chá como o chá preto, frutos do mar. Quando se trata de fluorose dentária, há uma dúvida muito viral entre os pacientes em relação à fluorose. Como identifico se a minha alteração no dente se trata de uma fluorose? Como vemos nessa imagem seguinte, há sempre uma mancha seguida da outra em dentes homólogos, ou seja, em dentes de mesma função. Por exemplo, esse incisivo central esquerdo tem uma mancha idêntica ao incisivo central direito. Nessa daqui, na classificação mais severa, temos manchas mais acastanhadas nos incisivos centrais, superiores e inferiores. E nessa última imagem, numa classificação mais moderada, temos manchas esbranquiçadas nos dentes centrais e um pouco mais acastanhadas nos laterais também. No caso da fluorose dentária, é possível sim fazer um diagnóstico precoce. Isso se dá no período de formação dos dentes, quando a dentição decida estiver se formando, ou no período de formação lá durante a infância. É possível fazer um diagnóstico precoce para que não haja agravamento da doença. Todo mundo já aprendeu que o que causa fluorose é esse carinha roxinho aí, né? O famoso flúor. Agora, eu tenho certeza que vocês devem estar se perguntando: qual é o período de maior risco para desenvolvermos a fluorose? Vamos lá. Um estudo revelou que esse período acontece desde a nossa concepção por conta do consumo de produtos e alimentos que possuem flúor, consumidos pelas mamães, chegando até o feto pelo cordão umbilical, e vai se estender até os 6 anos. Alguns estudos pontuam até os 8 anos. É neste período de infância onde começamos a nossa higiene bucal e, consequentemente, usamos aqueles cremes dentais infantis que são docinhos, gostosos e possuem uma cor atrativa. Muitas crianças desenvolvem o hábito de comer essa pasta ou vão desenvolver a escovação excessiva apenas para apreciar o gosto deste creme dental. A fluoretação da água de abastecimento para prevenir a cárie também contribui para o surgimento da doença, causando assim uma superingestão de flúor, ocasionando a fluorose nos dentes descidos ou permanentes. Como podemos tratar a fluorose dentária? A fluorose dentária não tem uma cura definitiva, mas existem alguns tratamentos que amenizam o problema e até mesmo eliminam as manchas causadas pela doença. Nas imagens a seguir, temos um exemplo de um tratamento no caso de um paciente de 12 anos. Para esse tratamento, foi proposta a técnica de microabrasão de esmalte em todos os dentes acometidos. Essa é uma técnica muito indicada e eficaz no tratamento de fluorose leve a moderada. Bom, a técnica consistiu em aplicações de pasta abrasiva e os resultados foram obtidos com 3 sessões, tendo um intervalo de 1 semana entre elas. Logo após a última sessão, os resultados foram considerados satisfatórios. No caso da fluorose dentária for muito acentuada, é necessário um tratamento mais invasivo. Um exemplo passando pela dentisteira ou mesmo pela prótese fixa, através da aplicações de facetas ou coroas dentárias, que serão cimentadas nos dentes, cobrindo de forma parcial ou total a superfície dos mesmos. No entanto, essas situações já implicam um maior desgaste da superfície dentária, ou seja, são tratamentos menos conservadores. Já quando as manchas são discretas, não há necessidade de intervenção, pois nesse caso elas quase não aparecem. Você acha que é possível prevenir a fluorose dentária? Bom, para evitar que as crianças consumam flúor em excesso, é preciso que se use uma quantidade mínima de creme dental. Pode-se também utilizar cremes dentais sem flúor. Além disso, deve-se evitar cremes dentais com sabor, pois as crianças se sentem atraídas por eles e têm o costume de ingerir consequentemente, aumentando ainda mais o consumo de flúor. É necessário também evitar produtos que contenham flúor em sua composição, como é o caso de alguns remédios. Existem 5 maneiras de como prevenir a fluorose dentária. Vamos dar uma olhadinha nelas? Prefira produtos específicos para cada faixa etária. O ideal é que sejam utilizados produtos específicos para cada faixa etária na hora de fazer a higiene bucal.
Informe-se sobre os níveis de flúor da água. Ficar de olho na água que consumimos é muito importante para saber se contém flúor ou não. Em caso positivo, também deve-se verificar a concentração da substância nela. Se houver excesso de flúor na água, é preciso ter cuidado redobrado ao oferecê-la a uma criança. Evite a ingestão de produtos fluoretados. Normalmente, as crianças apresentam dificuldades para realizar a higiene de forma correta, e muitas vezes o excesso de creme dental aplicado na escova faz com que haja uma ingestão. Por isso, é importante que tenham o suporte de algum adulto. Ainda que seja indicado para as crianças, a deglutição frequente também leva à fluorose dental. Esteja atento às medicações. Alguns medicamentos contêm flúor em sua composição, por isso é importante evitar a automedicação, principalmente de crianças. Se for necessário que a criança passe por algum tratamento prolongado, pergunte ao médico responsável se a fórmula é segura ou se pode provocar a fluorose. A alimentação equilibrada. Além dos fatores acima, um cardápio variado é essencial para as crianças. Assim, é possível garantir os nutrientes que os dentes e o organismo necessitam, e na quantidade certa em um acompanhamento nutricional. Curiosidades sobre a fluorose. Ela não é transmissível ou contagiosa, ou seja, não se pega ou se passa de pessoa para pessoa, como, por exemplo, através do beijo ou partilha de alimentos e utensílios. Amamentação prolongada. Pesquisas indicam que prolongar a amamentação até os 2 anos de idade aumenta a prevenção contra a fluorose, pois ao utilizarem fórmulas e leite em pó, a água utilizada para realizar o preparo em regiões de vulnerabilidade social não possui tratamento adequado, carregando nela excesso de flúor, causando a fluorose nas crianças consumidoras, seja nos dentes descidos ou permanentes. O flúor é um agente de grande poder contra a cárie. O flúor é um mineral natural encontrado em toda a crosta terrestre e largamente distribuído por toda a natureza. Alguns alimentos contêm flúor, assim como a água fornecida por algumas empresas de serviço público. O flúor é geralmente adicionado à água potável para ajudar a reduzir a incidência de cáries nos dentes. Isso desencadeou um aumento nos casos de fluorose.